Beleza. E eu queria agora avançar um pouco a nossa conversa, a partir do seguinte raciocínio. Aqui no Brasil, né, nós temos muitas pessoas que se identificam como ateias, mas que preferem não expor isso, né? Volta e meia, eu converso com pessoas com esse perfil. Fala, eu sou ateu, sou ateia, mas por N razões preferem não expor. Existem outras pessoas que se definem como ateias, que até falam que são ateias, mas não é uma coisa assim central, né, no seu cotidiano, na sua vida. E existem outras pessoas que se declaram ateus e ateias e que também se importam em falar sobre o assunto. Tá? Então, no teu caso, tu é uma pessoa que acabou se definindo como ateia, mas foi além. Mais do que se definir como ateia, tu começou a falar sobre ateísmo na internet. E a minha pergunta é, por que tu decidiu falar sobre ateísmo na internet? E como é que foi a recepção dessa mensagem na internet? Eu acho que acima de tudo é porque geralmente o processo de ateísmo ele é um processo de desilusão. As pessoas falam, você é ateia porque você é desiludida. Sou sim. Sou desiludida com o sistema que eu nasci inserida e depois de um tempo eu percebi que na minha visão é mentira. É mentiroso. E esconde de mim muitos aspectos culturais, filosóficos, diferentes. E acima de tudo, me manipulou, eu me senti manipulada emocionalmente. Então, passei por aquele primeiro processo que eu acho que todo ateísta adolescente passa, que é meio uma revolta mesmo, que eu acho que é natural, que eu não rechaço, que eu não ironizo, que eu não pormenorizo, porque muita gente usa essa linguagem, né? O ateu de 12 anos, o ateu de 15 anos. Esse primeiro momento, ele é muito importante e ele é muito natural, porque você vai compreender que tudo aquilo que você via como verdade absoluta foi diluído, foi desmontado, e geralmente você sente raiva nesse processo, né? Passado esse processo que eu passei, eu senti necessidade de entender se existiam mais pessoas como eu, acima de tudo. E aí eu comecei a fazer algumas pequenas pontuações no TikTok para ver como é que as pessoas iriam receber isso e se elas existiam, ou se eu era realmente só uma pessoa solta no mundo. E pontuações muito bobas, memes mesmo, não era nada tão didático quanto depois eu quis fazer, sobre dialogar sobre coisas mais profundas. E aí os vídeos começaram a viralizar muito. Eu falei, poxa, eu acho que não são tão poucas pessoas assim. E aí eu falei, eu acho que eu vou começar a levar isso a sério, porque se as pessoas estão se abrindo. Aí eu lembro de um vídeo meu que foi sobre eu falar sobre todo mundo estar sentindo determinado tipo de presença e eu não senti. Foram mais assim de 4.000 comentários das pessoas falando o quanto elas muitos relatos. Eu sinto sono, eu sinto enjoo, eu sinto vontade de ir embora, eu me sinto mal, eu sinto vontade de chorar, eu sinto síndrome do pânico, eu sinto ansiedade, várias coisas inseridas em ambientes religiosos que elas estavam sendo obrigadas. Então, voltando para aquilo que você disse sobre muitas pessoas não terem coragem de falar sobre ateísmo, eu acho que é muito importante a gente entender quantos nós somos, porque isso gera uma medida de respeito. Infelizmente, a sociedade é assim, porque as pessoas respeitam o cristianismo porque elas acreditam ser, né, numericamente muito grandes, então isso traz uma medida de respeito porque traz uma medida de aderência na sociedade. Então eu comecei a produzir conteúdo porque eu queria, na verdade, entender se nós, na verdade, não éramos muito mais do que parecia ser, e a minha conclusão é que definitivamente sim, né? Que o ateísmo é o elefante no meio da sala que ninguém quer falar sobre, e, a minha recepção não foi muito boa. Eu perdi 2 perfis antes de continuar com esse que eu tive, mas porque a minha linguagem também ela era bem mais agressiva, bem mais assertiva. Então eu falei, poxa, se eu não estou conseguindo ser aceita, mas ainda assim tem muita gente, eu não posso desperdiçar as minhas chances de ser ouvida. Então eu preciso aprender a me comunicar. Tive que ceder e ter uma linguagem que fosse um pouco mais compassiva, um pouco mais tranquila e menos provocativa. E aí o perfil foi crescendo gradativamente, e aí parei também de fazer só memes, comecei a responder as perguntas das pessoas.
E deixar claro, assim, que eu não faço um trabalho tão parecido quanto o seu ou o do David. Eu acho que é um trabalho que é muito mais de acolhimento, sobre conversas que são mais pessoais e sociais, e não efetivamente algum tipo de, como eu posso dizer, divulgação científica ou explicações extremamente complexas, porque eu também não gosto desse estigma de que todo ateu tem que ser extremamente intelectualizado, de que todo ateu tem que ter todas as respostas. É só sobre ser ateu, sobre dialogar sobre questionamentos que nós temos, sobre certas coisas que nós discordamos entre nós. É mais sobre isso, sobre naturalizar a forma como a gente pensa e naturalizar a nossa existência enquanto indivíduo social, né? E acho que cada um tem lá a sua importância muito grande, né? É isso.